Primeiro tu tem que focar no concurso que tu quer, né? Se a gente amplia muito o leque, eu acho que a gente se perde em matérias que tu não vai aproveitar efetivamente para passar no concurso. Ainda que algumas tu vai usar depois, por exemplo. Eu nunca estudei para passar para a magistratura estadual previdenciário. E quando tu vai para o interior, 50%, 60% do teu serviço é previdenciário. Então tem coisas que tu vai na prática, depois tu vai te virando, e apesar de tu não ter praticamente nem olhado. Eu olhei porque na faculdade tinha como optativa na minha época a previdenciária, mas eu sei de muitos colegas que não tinham, não tiveram essa matéria. Então, mas além de saber, de focar no... Efetivamente tu tem que ter uma rotina de estudo, e aí cada um tem a sua, né? Eu lembro que tem gente que diz assim, eu estudo 10, 12 horas por dia. Eu nunca estudei tudo isso assim. Eu estudava de 2 a 3 horas, mas focado, sem me levantar, e tinha o meu método de estudo, assim. Eu acho que a gente mais tem que acreditar na gente mesmo, do que efetivamente acreditar nessas receitas prontas. Se tu estudar 12 horas tu vai passar, assim, nunca funcionou muito para mim. Isso, o meu método era o meu método, assim. Que era pegar o conteúdo que você tinha menos contato. Isso. E seguindo, estudando ele ali. Isso, exatamente. Na época a gente não tinha começado nessa época os telepresenciais, né? Tinha, eu lembro que era LFG, a época do né? LFG, Verdade, a distância. Que hoje a gente vê, né? Professores aí consagrados que estavam começando. E hoje em dia popularizou com a internet, já nem tem mais o LFG. Já né? nem tem mais. Hoje os próprios professores lançam os cursos, colocam na internet, contato direto com o aluno, né? Assim, eu olhando assim, eu acho muito superficial a internet, assim, esses conteúdos, na maioria, eu vejo assim, as pessoas, elas não, hoje em dia, pegar esses conteúdos por si só, eles não vão te dar o embasamento necessário para te conseguir passar num concurso, ou até para te depois atuar na carreira, né? Em qualquer carreira. Por exemplo, é muito comum tu assistir um desses e, por exemplo, ninguém comenta de doutrina, ninguém cita um doutrinador, né? E foi uma coisa sempre, né, que eu me preocupei enquanto professor, seja de universidade, seja de cursinho, seja lá na SMAGES, que é a nossa escola de juiz, eu dou aula lá. Eu sempre me preocupei em ter uma parte de passar a doutrina para os alunos, porque é a doutrina que traz a evolução do direito, não é a letra da lei, né? E eu acho assim, às vezes, por vezes assim, a internet nos dá uma passagem sobre esses conteúdos muito rasa, assim, como se aquele que estivesse dando o conteúdo fosse alguém assim de uma grande expressão. Por exemplo, na minha área, que eu gosto muito de processo civil, que é a parte que eu mais gosto. Às vezes eu fico vendo alguém na internet falando sobre processo civil, parece que o processo civil começou com ele, né? Como se não tivesse aquela história antes, assim, aquela base toda. Eu sou grande admirador, por exemplo, do professor José Carlos Barbosa Moreira, né? E que para mim foi um gênio do processo civil, não só nosso, mas a nível internacional. E às vezes eu pergunto, mas e o Barbosa Moreira? Nunca li, nunca ninguém me falou. Eu digo assim, como é que eu vou pensar em estudar processo civil sem ter passado pelo Barbosa Moreira? Então, às vezes, esse conhecimento da internet me preocupa muito nesse sentido de, às vezes, não aprofundar tanto, ou de não fazer referência. Eu gosto muito de fazer referência a quem veio antes, assim. Acho que é importante a gente citar essas pessoas, porque são referências, e as referências a gente não pode esquecer, né?